No vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar uma mesa de café da manhã, vou dar algumas dicas de como preparar, o café, otimizar o tempo também, para quem já acorda, com tempo limitado para tomar o café da manhã. Então vou dar algumas dicas também, vou te ensinar como reduzir esse tempo de preparo. Eu estava aqui organizando, separando os ingredientes para o nosso café da manhã e estava pensando na quantidade de refeições que a gente faz durante a semana, Se a gente considerar que nós fazemos 3 refeições ao dia, ao total de uma semana nós fazemos 21 refeições. Parece bastante, Mas se a gente for parar para pensar quantas refeições a gente faz em casa, com a nossa família ao redor da mesa. Eu quero te fazer essa pergunta, Quantas refeições você faz à mesa com a sua família? Dessas 21 refeições. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Porque é muito importante que a gente crie um hábito de estar à mesa, que a gente promova esse encontro, da nossa família ao redor da mesa. E aqui, compartilhando com vocês e montando, pensando na mesa de café da manhã, eu me lembrei de um livro da Devi Titus que eu li logo que eu comecei o estudo sobre mesa posta, E aí me lembrei dela. A Devi Titus é uma conferencista cristã lá dos Estados Unidos. Então ela e o marido dela sempre foram, assim, por muitos anos, líderes ali da igreja, sempre incentivando as pessoas, ensinando ali a palavra de Deus. E aí, num certo dia, ela começou a se questionar do porquê que as pessoas estavam se separando, Por que as famílias estavam se desintegrando, mesmo aquelas que estavam ali sempre na igreja. E aí ela começou a se refletir, falou, tem alguma coisa de errado nisso. Alguma coisa a gente está falhando, alguma coisa a gente está deixando escapar. Não é possível que mesmo essas pessoas que saibam a importância da família, que saibam a importância do casamento, dos sacramentos ali do casamento, elas estão se separando, estão se sentindo divididas, estão infelizes e tristes, mesmo dentro de casa. E aí ela começou ali uma reflexão, Eu vou encontrar a resposta, Pedindo para que Deus orientasse ela, para que Ele trouxesse a resposta para ela. Um certo dia ela estava fazendo ali as atividades domésticas, Estava lavando a louça, e aí do nada veio a palavra mesa na cabeça dela. Ela conta essa história no livro dela, que é bem interessante, e aí ela relata que nesse momento, quando veio essa palavra na cabeça dela, ela falou, não deve ser nada de importante, Porque não soava nada assim como espiritual. E aí ela continuou, o serviço dela, e depois de alguns dias de novo veio palavra mesa na cabeça dela. Ela falou, será que tem alguma coisa, com essa palavra? Porque não era algo assim que era tão familiar para ela. Então ela achou estranho, que isso estivesse acontecendo. Mas aí alguns meses se passaram, e de novo mesa. Começou a ser muito frequente. Ela falou, tem alguma coisa, que Deus está querendo me dizer com essa palavra. E aí ela ligou para a amiga dela, falou, amiga, eu preciso da sua ajuda. A amiga dela tem um aplicativo, na época tinha um programa, porque não era assim tão fácil, igual nos dias de hoje, que a gente baixa um aplicativo, ou a gente tem o acesso ali fácil na internet, que a gente digita uma palavra e a gente consegue ter acesso a tudo, Então naquela época ela mandou essa mensagem, ligou para a amiga dela, falou, preciso que você pesquise na Bíblia a palavra mesa para ver o que aparece. E a amiga dela falou, pode deixar, eu vou pesquisar e amanhã eu levo aí na sua casa, o que eu encontrar. Aí elas combinaram, Combinaram o café da tarde, a amiga dela aproveitou para levar esses arquivos, Aí a amiga dela chegou e falou assim, você não vai acreditar, olha a quantidade de passagens, de versículos que constam a palavra mesa. E aí ela ficou assim super assustada, Ela ficou muito surpresa em verificar que essa palavra, que a mesa estava ali simbolicamente representada em vários versículos,
falando da importância da mesa, do quanto a gente precisava reunir a família ao redor da mesa. Inclusive, no vídeo anterior eu falei para vocês também, né, de Provérbios, onde fala, né, da mulher arrumar a mesa, preparar a mesa, né, para a família. E inclusive tem um outro versículo muito importante que eu já comentei outras vezes aqui, que é o Apocalipse 3:20, que fala: eis que estou à porta e bato. Se ouvir o chamado e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei contigo, né? Não consta ali a palavra mesa, mas onde que as pessoas ceiam, né? Onde que as pessoas estão juntas? É a mesa. Então, a partir desse momento que ela viu todas essas mensagens ali, essas passagens, ela começou um estudo muito profundo, não só ali na palavra, né, para entender o espiritual, mas ela também começou a fazer um estudo científico. Então, ela começou a fazer algumas parcerias, como ela é americana, fez uma parceria também, né, com a Universidade de Harvard. Então, eles começaram a fazer estudos não só na área da psicologia, mas na área de sociologia, de nutrição também, para entender, né, os reflexos da alimentação mais saudável, quando as pessoas faziam ao redor da mesa. E ela, assim, ficou muito surpresa com os resultados disso. Inclusive, tiveram várias respostas que ela obteve desses estudos que foram muito importantes, né? Então, a partir daí, desse momento, ela entendeu a importância. Ela entendeu que as pessoas estavam falhando nisso, em deixando esses momentos à mesa de lado, deixando de aproveitar, né, e unir a família ao redor da mesa. Ela fala muito no livro dela que quando a gente está ao redor da mesa, a gente não apenas alimenta o corpo, mas a alma. Ela fala muito da presença, né, de Deus à mesa, que ali acontece como se fosse uma magia, né? Ela não usa bem esses termos, mas é algo ali que a gente não pode ver, mas que é uma presença que a gente sente, né? Então a gente percebe quando a gente está à mesa, quando tem aquela troca de olhar, quando tem o diálogo, quando a família está presente, né? E a gente percebe isso. Eu vou trazer aqui para vocês algumas perguntas, né, que ela constatou e que foram respondidas através desse estudo. Entre as pesquisas, ela encontrou respostas para as seguintes perguntas. Eu vou compartilhar aqui com vocês essas perguntas, ó. Como a refeição conjunta pode ajudar uma família a evitar as estatísticas desanimadoras do divórcio? De que maneira as famílias estão comprometendo o plano de Deus para a experiência nos lares sem se darem conta disso? Ó, a terceira pergunta. Por que Deus criou o ser humano com a necessidade de se alimentar todos os dias e até mesmo 3 vezes ao dia? No livro dela ela fala, né? Poderia ter criado a gente para se alimentar uma vez por semana, né? Como alguns animais, né? Mas não. A gente tem a necessidade de se alimentar todos os dias, né? Porque já prevendo essa necessidade de comunhão, de união, né? Ao redor da mesa. Ó, é possível que a experiência da refeição, o simples ato de comermos juntos com regularidade ao redor da mesa, tem o potencial para liberar uma obra sobrenatural em nossa família, que forma o caráter duradouro, a estabilidade e a transformação de vida que nos tem faltado? Então, tudo isso ela constatou, né, e é o que eu tenho trazido aqui para vocês também, né, essas respostas de que tudo isso é importante, de que tudo isso a gente precisa cultivar na nossa casa e na nossa família, tá? Inclusive, teve uma produtora também de documentários e jornalista americana, a Miriam Weinstein, do livro The Surprising Power of Family Meals. Ela se baseia em estudos na área de psicologia, educação, nutrição e sociologia para abordar o fenômeno das refeições familiares. Né, a Devi Titus, ela descobriu através da experiência da mesa que tudo isso era muito benéfico para as famílias. E por isso que hoje eu venho aqui ensinar vocês a preparar uma mesa de café da manhã, né, que para muita gente pode parecer difícil preparar um café da manhã, acordar um pouquinho mais cedo para preparar a mesa para sua família, mas você tenha consciência de que esse ato não é só um ato de amor, né, mas é um ato que vai
cultivar o relacionamento na sua casa. É um ato que vai fazer com que a sua família prospere, que vocês tenham esses momentos à mesa, que vocês promovam ali o diálogo, sintam a presença um do outro, né? Que é muito importante para manter o relacionamento vivo. Só para vocês terem ideia do quanto esse hábito ele pode transformar os relacionamentos dentro de casa, eu vou compartilhar aqui com vocês a história de uma amiga minha que eu admiro muito, que é uma excelente profissional e uma excelente mãe também. Na época que eu conheci ela, tinha acabado de entrar no escritório de advocacia, ela estava gestante, né, do primeiro filho, e aí a gente fez uma amizade, conversamos muito naquele tempo, né, e aí logo que eu entrei, né, ela dividiu comigo ali que ela estava passando por momentos difíceis no casamento, né, mas ela estava ali gestante, então ela manteve firme. Aí depois o filhinho dela já estava um pouquinho grande, acho que em torno de uns 6, 7 meses, né, ela falando também que estava passando por dificuldades. E aí eu sempre falando para ela, né, sobre a importância ali do casamento. Ela é uma pessoa cristã também, então ela sempre se manteve muito firme, né, sempre tentou buscar entender ali as dificuldades que aconteciam no casamento e tentava melhorar de alguma forma. E aí foi quando eu comentei com ela, né, sobre a mesa posta, sobre aquilo que eu estava aprendendo, que era muito importante, que podia refletir nos relacionamentos. E ela pensou, ela falou assim, por que não tentar, né? A família dela tinha o hábito, né, de fazer as refeições à mesa. Ela falou, Marina, na minha casa sempre foi assim. Minha mãe e meu pai juntos, né, a gente ao redor da mesa, mas a família do meu marido não é assim, né, eles não tinham o hábito, cada um fazia as refeições no seu horário. Então, na casa dele estava sendo assim também. Então, muitas vezes ela ficava ali no escritório, né, de manhã até o final do dia, nem voltava para casa para fazer as refeições, acabava ficando ali mesmo, né, às vezes pedia uma comida no próprio trabalho. E às vezes a gente dividia ali também, né, uma refeição, às vezes eu levava, né, que como eu morava sozinha, então acabava ficando mais fácil eu fazer as refeições ali do que ir para casa e depois voltar ali para o escritório. Mas ela tinha o marido, né, e aí como ela ficava no escritório, ele também acabava almoçando fora, almoçava num restaurante, né, às vezes ia na casa dos pais dele para almoçar. E aí, quando eu comentei com ela isso, ela falou, eu vou tentar, né? Vou tentar fazer ali as refeições com ele. Apesar que eu acho que vai ser muito difícil, porque ele, quando a gente tá em casa, faz as refeições assistindo televisão, ele não dá muita importância para estar à mesa, né? E nisso, o filho dela já tinha ali uns 6, 7 meses, né? Talvez um pouquinho mais, que não me lembro muito bem. Mas aí ela comentou comigo, ela falou, vou fazer isso, né, vou começar a tentar criar esse hábito. Aí ela colocou a mesa um dia, falou, olha, eu vou preparar uma mesa pra gente. Ele falou, não, vou fazer aqui na sala mesmo, vou comer aqui na sala. Daí pra não criar aquele atrito, aquela discussão, né, ela muito sábia ali falou, não, então tudo bem, né, pode comer aí na sala. Ela arrumou a mesa pra ela, né, pro filho, colocou aquela cadeirinha, né, que é para criança, para começar já a introdução alimentar. Aí colocou a cadeirinha ali do lado da mesa, ela e o filho ficaram ali na mesa, né, e comeram. E daí assim se passaram, né, alguns dias, ela fazendo ali as refeições à mesa, e ele lá na sala assistindo TV. Até que um dia ele parou ali, né, viu ela e o filho ali fazendo a refeição na mesa. Aí falou, eu vou sentar aqui com vocês para comer. Aí no que ele sentou, né, ele percebeu ali que o filhinho já estava comendo, né, um brócolis, a cenoura ali, aquela introdução alimentar. E aí depois, né, de algum tempo ali, ele compartilhou com ela. Ele falou, nossa, aquele dia que eu sentei na mesa e que eu vi, né, o nosso filho comendo ali, e daí ela também, né, aproveitou essa oportunidade que ele estava ali na mesa, começou a conversar, falou de uma situação do trabalho, né, pediu ajuda dele, o que você acha, qual que é a sua opinião? E aí ele começou, né, falou, nossa, realmente fazer as refeições à mesa com a minha família tem um sentido, né, tem um significado. Olha, eu tava perdendo a oportunidade de ver o meu filho ali começar a introdução alimentar, de estar presente ali, né, ele tava se excluindo da família, né? Imagina, a mulher e o filho na mesa e ele sozinho lá na sala. Falou, eu tô perdendo essa oportunidade.
Então ela continuou, né, arrumando a mesa, arrumava a mesa ali bonitinha, que também acaba sendo mais convidativa, né, para ficarem juntos ali à mesa. E ela falou, Marina, ela falou, depois dessas primeiras vezes, até criar o hábito, assim, ela falou, era mais difícil, mas com o tempo, nossa, ela falou, parece que mudou o nosso relacionamento, parece que mudou a nossa casa, né? Agora a gente tem esse momento fixo de fazer as refeições, né, no mesmo horário com a família, e assim, hoje em dia acompanho ela ali nas redes sociais, né? Que eu sou uma grande admiradora dela, porque realmente é uma mulher ali que se manteve, né, que foi sábia, que foi cuidando da família, que aí viu realmente onde que podia ser melhorado, começou a introduzir, né, esse hábito à mesa. E ela falou que hoje realmente é outra coisa, eles se sentem mais presentes em casa, estão muito próximos um do outro, né, a família se torna mais feliz também. E fora que você consegue fazer escolhas melhores, né? Quando ela comia no escritório ou quando o marido comia fora, acabavam pedindo uma comida no restaurante, você nem sabe o que estão utilizando, quais ingredientes estão utilizando para preparar aquele alimento, né? E não, na sua casa você pode escolher, você pode preparar, né, os ingredientes com a sua escolha, né, a sua preferência. Aqui em casa mesmo eu sempre separo, né? Ó, o meu pão aqui é um pão de leite, o do Rodrigo é um pão sem glúten, sem lactose, por causa da intolerância dele, então eu já separo um para cada um. As frutas também eu já preparo, né? Se você não tem flexibilidade de horário, às vezes acorda muito cedo, né? E aí tem pouco tempo para preparar o seu café da manhã, eu sugiro que você já deixe as frutas cortadas, pode deixar já a uva lavada, mamão picado, né? A melancia também, todas as frutas que você for usar, você pode higienizar e já deixar ali num potinho, né, preparado. Aí de manhã você acorda, é só colocar as frutas aqui numa travessa, né, e servir. E o pão também, então eu sempre tô variando no nosso cardápio, a gente sempre faz opções mais saudáveis, então de manhã é uma fatia de pão com ovos, né? Aí eu sempre vario também no que eu vou fazer, pode ser um ovo no micro-ondas, que é aquele que eu compartilho com vocês, que é muito rápido de preparar, pode ser ovos mexidos, né? Pode ser um avocado toast também, que eu faço com o avocado, e daí eu coloco um ovo que eu faço no micro-ondas, ou ovo pochê também, que fica super gostoso. E é uma alimentação muito saudável, né? Nutritiva para começar amanhã. Eu sempre preparo também uma xícara de café ou de chá, depende muito do dia, né? Então, como que eu faço para preparar o nosso café da manhã? Eu já sei os hábitos alimentares, né, de cada um. Como aqui em casa somos apenas eu e o Rodrigo, então eu acho mais fácil preparar na cozinha. Então, o que que eu faço? Eu já preparo o pão, já preparo os ovos mexidos, já coloco aqui no prato, né, separadinho para cada um de nós e já levo pronto para a mesa. Ao invés de eu colocar tudo isso aqui em bandejas, em travessas, né, sujar mais louças ainda, eu já diminuo a quantidade de louças, coloco aqui diretamente no prato para a gente fazer as refeições juntos lá na mesa. Se você tem uma família grande, né, já tem aí mais filhos também, e aí você acha que vai ficar muito mais difícil, né, para você fazer dessa forma, e com certeza vai, né, preparar ali o café da manhã de cada um, eu sempre sugiro que você já monte a mesa, né, com a toalha, já coloque todos os ingredientes ali e cada um se serve. Então pode ter o iogurte, pode ter as frutas picadas, pode ter pão, né, aquilo que vocês vão consumir pela manhã. E aí cada um se serve e prepara aquilo que vai consumir, também fica muito mais prático. Aí você pode me perguntar, Marina, mas e para montar aquela mesa posta, né? Às vezes é muito mais fácil eu estar ali em pé na cozinha, na bancada da cozinha, comendo rapidamente, do que eu montar uma mesa. Montar uma mesa é muito diferente de você comer em pé, né, junto com a pessoa, ou de você estar numa bancada, tá? A mesa, a estrutura da mesa representa a família. Então você precisa montar a mesa. Se para você vai ser muito difícil montar a mesa, né, às vezes vai tomar mais tempo, então o que eu sugiro você fazer? Preparar a mesa, colocar ali, né, só o jogo americano, ou a toalha de mesa, o que for mais simples e mais prático para você,
coloca à noite. Coloca o jogo americano ali, a louça que você vai utilizar antes de dormir. Não vai dar 5 minutinhos, né? Não vai tomar 5 minutos ali da sua noite. Você já vai colocar ali a mesa quando você acordar de manhã. Vai ser só tirar as frutas picadas, lavadas já, colocar num prato. Aí se vocês comerem, né, alguma coisa quente no café da manhã, como ovos mexidos, né, ou alguma outra coisa, né, um omelete, aí você pode preparar na hora, ou então você pode utilizar dos embutidos, né, que aí você pode fazer um sanduíche sem esquentar também, que é o queijo, o presunto, né, e aí cada um também pode fazer o seu próprio sanduíche, tá bom? Então são dicas assim que você pode utilizar na sua casa, né, para você otimizar o teu tempo e você reunir a sua família, pelo menos na mesa de café da manhã, né? Se for difícil para você nos outros momentos do dia, preparar um almoço, preparar um jantar, né? Às vezes não tem o hábito de comer à noite, então opte pelo café da manhã, que fica mais fácil vocês ajustarem o tempo, né? Às vezes pode ser que algum vai ceder um pouquinho ali, né? Diminuir, reduzir um pouquinho as horas de sono, mas vocês vão começar a rotina junto, né? Vai ter mal nenhum acordar um pouquinho mais cedo para que possam fazer as refeições juntos, começar o dia ali em prol da família, né? Do bem-estar e vocês estarem fazendo as refeições juntos, pelo menos, né, no café da manhã. Se vocês puderem fazer isso mais vezes durante o dia, ótimo, né? Quanto mais vezes melhor. Mas para começar a criar esse hábito, essa rotina, né, e você colher os benefícios de estar à mesa, você precisa fazer isso, né? Então a imperatriz do lar vai ter que se dedicar um pouquinho, né? Saber como preparar essa mesa, né, para reunir a família. E a gente usa, né? Podemos usar a história ali da minha amiga também, da experiência dela. Caso seja difícil para você introduzir esse hábito na sua casa, né? Alguma das pessoas aí não tenha esse hábito de se sentar à mesa, você pode começar preparando ali. Prepara uma mesa bonitinha, tenho certeza que ninguém vai recusar, né? Ninguém recusa ali uma mesa bem feita, uma comidinha gostosa. Você fala, olha, preparei hoje um super de um café da manhã super gostoso. Eu tenho certeza que vai falar, não, eu não quero sentar na mesa, né? Só vai falar, que gostoso, vamos aproveitar esse café da manhã. Então, dessa forma, você vai introduzindo esse hábito na sua casa. Bom, depois dessas dicas, né, de ter falado para vocês como preparar, otimizar o tempo, eu vou preparar aqui os ovos no micro-ondas, que acho que é a forma mais fácil que eu preparo e vou mostrar para vocês como é rápido e não vai tomar o seu tempo pela manhã. Você vai servir um café da manhã gostoso, super saudável e que, né, vai ser rápido de preparar. Então, para fazer os ovos no micro-ondas, eu vou usar aqui uma cumbuca, tá? Ou um mini bowl, que possa ir ao micro-ondas. Aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva, tá? E aí vou quebrar o ovo aqui dentro. Então eu vou colocar aqui bem pouquinho, tá? Aproximadamente uma colher de sopa em cada um deles. Cada bowl eu vou fazer um ovo. Então, como eu vou fazer aqui dois, vou utilizar 2 bowls. E aí eu vou quebrar o ovo aqui dentro. Depois de ter quebrado os ovos aqui, eu vou perfurá-los com um garfo, tá? E aqui você vai perfurar a gema e a clara, para evitar que ela exploda ali no micro-ondas, tá? Então pode furar, não precisa misturar ela, tá? Com o azeite, é só você perfurar ela aqui um pouquinho e aí você vai temperar a gosto. Então eu sempre gosto de colocar aqui um pouquinho de sal, um pouquinho de páprica defumado também para dar um sabor e depois eu finalizo com cebolinha e salsinha picada, que eu já tenho picadinha e guardada no freezer, tá? Então é só eu retirar e já polvilhar em cima, tá? Uma forma mais prática também de você já ter o preparo pronto, né? É congelar a cebolinha e salsinha. Então eu vou colocar só uma pitadinha de sal aqui em cada um deles.
E no meu eu vou colocar um pouquinho de páprica defumada. Aí, se você gostar, né, se você preferir, você pode dar uma leve tostada nos pães, pode ser na tostadeira, pode ser na frigideira. Eu vou usar aqui a minha frigideira, tá? Só para dar uma tostadinha. E vou colocar esse aqui também. E aí, enquanto isso, já vou preparando aqui os ovos. Aí você vai levar no micro-ondas por aproximadamente 35 segundos, tá? Vai depender muito de como você gosta do ovo. Se você quiser uma gema mais molinha, coloca 35. Se você gostar do ovo bem cozido, coloca uns 40 segundos, tá? Vai depender da sua preferência. E aí aqui muito importante, tá? Para você evitar sujar o micro-ondas, ou coloca esse protetor aqui em cima, ou você coloca um pires ou um pratinho em cima, caso você não tenha esse protetor, tá? Porque mesmo perfurando, pode ser que ele exploda um pouquinho. Então, ó, vou colocar aqui 35 segundos. Enquanto isso, eu já vou cuidando aqui dos pães. Vou virar eles aqui para cada lado já ficar bem tostadinho. Aí aqui eu já separei os pratos que eu vou utilizar. Aqui eu não vou fazer o café com leite, tá? Mas aí você pode esquentar o leite na leiteira e daí já fazer o café com leite aqui na xícara mesmo, né? Colocando diretamente aqui o café e já servindo pronto. Ou então você pode aquecer o leite, levar a xícara sem nada na mesa e aí cada um monta o seu café com a quantidade de café, né, de açúcar ou adoçante. Então, olha só, já foi aqui os 35 segundos. Ó, ele suja aqui em cima, tá vendo? Mas, ó, ficou do jeito que eu gosto, olha só. Molinho aqui, cozido, e a cumbuquinha aqui, ele deixa o ovo redondinho, fica bem bonito. Agora eu vou colocar o outro. Mais 35 segundos. Deu uma leve tostadinha aqui no meu pão. Ó, vou colocar aqui. E aqui. Aí, se você quiser colocar um queijo, passar um requeijão, aqui fica a seu critério, tá? Esse aqui que tem páprica é o meu, então já vou colocar aqui em cima, ó, do pão. Coloca aqui em cima do pão. Pode colocar com azeite mesmo, tá? Esse outro aqui também já está pronto. Ó, esse aqui ainda ficou um pouquinho mole. Engraçado que eu coloquei a mesma quantidade de segundos. Vou colocar mais 6 aqui. E aí, enquanto isso, você pode ir levando à mesa, né, as frutas. Pode colocar ali a xícara, o pires. Coloquei mais 6, agora eu venho aqui e vou colocar também, ó, em cima. E agora aqui vou finalizar com o temperinho verde. Olha só, o temperinho verde como que eu guardo. Picadinho aqui no pote, acabei de tirar do freezer. Ele fica bem soltinho quando você tira o excesso de água antes de picar. E aí fica bem mais fácil de você pegar aqui. Então, ó, aí você só polvilha aqui em cima. Parece dar aquela decoradinha, mas também fica um sabor bem gostoso. Olha só, ficaram prontos. E aí, o que você vai precisar de utensílios, né? Na mesa posta só é colocado aquilo que a gente vai utilizar. Então, como eu fiz aqui um pão com ovos, esse pão aqui não dá pra gente comer na mão, né? Então, eu preciso de talheres para ele. Então, eu vou colocar aqui o garfo e a faca de sobremesa, tá? Que são esses aqui, então eu já levo lá na mesa. E aí, se eu for servir um suco de laranja, né, um suco
iogurte, posso colocar copo. Se a gente aqui em casa, né, consumimos só o café com leite, só vai a xícara e o pires, tá? Na mesa. E aqui também eu já levo a bandeja de frutas, coloco um guardanapo de papel também. Então eu vou mostrar como que vai ser finalizado lá na mesa essa montagem aqui, que vai ser simples, tá? Para o nosso café da manhã, é rápido, é prático de preparar e é uma sugestão para você fazer na sua casa. Então aqui no meio eu vou colocar as frutas picadas e já vou dispor aqui em cada lugar os pratos com os ovos e o pão. O garfo e a faca, vocês já sabem como dispor, né? O garfo do lado esquerdo e a faca do lado direito. No café da manhã, a gente utiliza os talheres de sobremesa, que são um pouquinho menores. Caso você não tenha na sua casa, não tem problema, você pode colocar os talheres de mesa, tá? Que são aqueles maiores que a gente utiliza nas refeições principais do almoço. Então, eu vou colocar ele aqui também, tá? Do lado esquerdo, garfo, do lado direito, a faca, e aqui em cima eu vou colocar o pires e a xícara. Eu vou trazer também o copo, né, caso você vá servir também os dois, eu vou já dispor aqui na mesa também. O pires e a xícara, eles vão do lado direito, tá? Aqui acima do prato. Então, eles vão dessa forma aqui. Caso você não fosse servir no prato já, né, aqui o pão e os ovos, você poderia colocar o pires e a xícara aqui em cima, tá? E aí a pessoa, quando se senta à mesa, ela tira o pires e a xícara, coloca aqui em cima e deixa só o pratinho para ela se servir. Como já está montado, eu sempre deixo dessa forma aqui. E caso tenha também um suco, né, então eu coloco aqui do lado esquerdo da xícara. Então aqui eu vou colocar o copo, tá? Do lado aqui esquerdo da xícara. E o guardanapo. Vou usar o guardanapo de papel, que é o que eu utilizo no dia a dia, né, para facilitar. Eventualmente eu utilizo o guardanapo de pano, tá? Que é o de tecido, que eu gosto de usar na mesa quando eu quero deixá-la mais bonita, mais elaborada. Quando eu utilizo um porta-guardanapo também, que ele é somente utilizado no guardanapo de pano. Então você nunca vai utilizar um guardanapo de papel com o porta-guardanapo, tá? E onde ele vai? Ele sempre vai ou do lado esquerdo ou aqui sobre o prato, tá? Como aqui sobre o prato a gente não consegue colocar, né, dispor, vamos colocar aqui do lado esquerdo, ao lado do garfo. Eu utilizo esse guardanapo aqui, que ele é um pouquinho maior. Então, se eu deixasse ele dessa forma aqui, não ia ficar uma apresentação bonita, né? Um baita de um papel ao lado aqui do garfo. Então, eu faço aqui uma pequena dobra, tá? Ao meio, para ele ficar um pouquinho menor assim. E aí, eu coloco aqui do lado, ou então eu coloco embaixo do garfo. Aí, eu já deixo o garfo sobre o guardanapo. Eu gosto de utilizar esses guardanapos um pouquinho maiores, assim, do que aquele pequenininho, que ele fica mais bonito e ele também é melhor para ser utilizado na mesa. Então, eu vou deixar aqui do lado esquerdo. E essa é a mesa de café da manhã, né? O nosso café da manhã, mas você pode substituir, né, pelas frutas que você gosta, servir apenas um café com leite, né, ou uma vitamina, aquilo que vocês consomem no dia a dia. Às vezes eu não sirvo os ovos, né, ou pão, eu faço um bowl de frutas com iogurte, com granola, com frutas. E eu vou substituindo sempre, né? Vou fazendo trocas no nosso café da manhã para a gente não consumir todos os dias a mesma coisa. E sempre opto também por alimentos que vão ser mais saudáveis e mais benéficos para a nossa saúde. Então você pode fazer essas escolhas melhores também na sua casa. Essa é a minha sugestão para vocês, espero que vocês se sintam inspiradas para fazer uma mesa de café da manhã na sua casa, para que você crie essa oportunidade, né, para estar junto com a sua família ao redor da mesa, para promover esse diálogo, né, para estarem presentes ali um para o outro e terem essa comunhão, né, essa conexão ao redor da mesa. Então...